Bem-vindos aqui a mais uma aula. Aqui a gente vai falar então sobre um tema muito, mas muito importante, que é como conciliar, ou se é possível conciliar mais de um concurso, tá? E a resposta, como sempre no direito, é aquela velha resposta de depende. Depende, tá? O que a gente normalmente vê é que os concursos de magistratura, MP, defensoria, eles têm um núcleo em comum, tá? Eles têm um núcleo em comum entre todos esses concursos, que é administrativo, constitucional, civil e processo civil. A gente pode falar que esses concursos, esses aqui, estão em todos os editais de magistraturas e MPs. O que tem, mas não da mesma forma em todos? Penal. Penal, por exemplo, quando a gente vai para a área trabalhista, a parte especial e legislação especial não é cobrada da mesma forma como nos concursos de magistratura estadual, MP estadual ou federal, tá? Então a gente tem essa diferença. Isso evidencia uma coisa, um primeiro ponto de partida para a gente ver se é possível conciliar mais de um concurso ou não. E esse primeiro ponto é saber que existem essas matérias em comum. Então aqui você pode ficar mais tranquilo de que vai ser muito, muito parecida a cobrança. A questão é que quando a gente vai analisar as questões objetivas, principalmente, e discursivas, a linguagem, que é algo que eu sempre falo, vai ser diferente. Então, o que isso quer dizer? É que, ainda que as matérias sejam comuns, né? Por exemplo, direito, processo civil. Se você for para a magistratura estadual e for para a magistratura federal, a linguagem é diferente. Por quê? Porque o enfoque da justiça, do ramo do poder judiciário, é diferente. Então não dá para eu aplicar a mesma questão para as duas áreas, porque eu entraria numa. A prova seria ineficiente, né? Então, se eu cobrar lá em processo civil alimentos para quem está na Justiça Federal, e cada resposta que eu cobro alimentos, que eu cobro inventário, que eu cobro separação para juiz federal, eu vou perder uma questão em que eu poderia falar de execução fiscal, de intervenção da União em processos, ou seja, questões que envolvem competência da magistratura federal. A mesma coisa é se na magistratura estadual eu começar a cobrar questões que envolvem ali ou têm alguma relação com o direito do trabalho. Só que tem uma chavinha aí que a gente precisa ligar, que é a seguinte chavinha. O conteúdo é o mesmo. Aonde? Na preparação. O conteúdo é o mesmo na preparação. Agora, aqui que vai a questão principal. A diferença ocorrerá nas retas finais. Ou seja, enquanto a gente já falou sobre isso, a gente tem dois tipos de estudos. A gente tem estudo
Sem edital aberto, eu estudo com edital aberto. Sem edital aberto, você vai estudar para todas as fases ao mesmo tempo. Você não vai estudar para uma prova específica. Você vai estudar para concursos da magistratura. Então, pensando nessa ideia de que você vai conciliar mais de um concurso, você vai estudar o conteúdo. Então, lá nesse conteúdo de processo civil, você vai ter algumas questões mais afetas a um concurso de magistratura estadual e você vai ter lá algumas questões mais afetas a um concurso de magistratura estadual. Então, um pouquinho de federal e um pouquinho de estadual ali dentro do seu estudo no decorrer aí de toda a sua preparação. A reta final é o que vai fazer você se identificar melhor com a linguagem. Então, quando você tiver uma reta final, você vai estudar só para a prova com edital aberto. Estudando para a prova apenas com edital aberto, o que vai acontecer é que você vai treinar bastante questão. Então, treinando bastante questão, você vai entender melhor a linguagem de cada uma das respostas ali, de como é a cobrança dos temas, no exemplo aqui de processo civil. Só que a gente tem um outro problema, tá? Que é o problema da especialização. O que é o problema da especialização? Aqui a gente viu as matérias que são comuns. Aqui a gente vai falar sobre especialização. Ou seja, a gente vai ter em cada concurso uma especialização. E aí, para mim, a maior diferença a maior diferença que existe entre a preparação para a magistratura estadual, federal e do trabalho é na magistratura do trabalho. Então, aqui é principalmente para a magistratura do trabalho. Mas o que é cada concurso tem a sua especialização? Além da linguagem, a gente vai ter algumas matérias que vão ser peculiares ali para aquele concurso. A base geral do concurso da magistratura do trabalho e da magistratura estadual e da magistratura federal é muito parecida. Só que, por exemplo, na magistratura federal, além da linguagem ser um pouquinho diferente ali nas questões, como eu acabei de explicar, a gente vai ter algumas matérias que são cobradas na magistratura federal que não são na magistratura estadual. Exemplo de direito previdenciário. Né? Então, a gente vai ter direito previdenciário na magistratura federal que não vai cair na magistratura estadual. Essa diferença, esse é um exemplo, mas essa diferença ela torna o método de preparação um pouquinho diferente. Mas eu já vou adiantar, magistratura estadual e federal, por conta de a base comum, em geral, ser muito parecida, dá para conciliar. Agora, na magistratura do trabalho, a gente tem uma maior especialização e menos pontos em comum com outros editais. Então, não tem tanta coisa em comum com os outros editais. O que isso quer dizer? É que você tem mais especialização e menos ponto em comum. Mais especialização quer dizer que você vai ter que estudar direito e processo do trabalho, que tem uma estrutura muito diferente das outras matérias, né? Então não tem quase que nada a ver com direito civil, processo civil, etc. Direito e processo do trabalho. E, além de não ter muito a ver, o número de questões que cai de direito individual, coletivo, constitucional do trabalho e processo do trabalho, se a gente somar tudo isso, dá em torno de 40% da prova. Então, quer dizer que você precisa se adequar, você precisa adequar muita coisa no seu estudo para conseguir enfrentar uma prova de magistratura do trabalho,
O que não é necessário quando a gente fala de magistratura estadual e federal. Tá? Quando você concilia magistratura estadual e federal, esse grau de especialização não é tão grande, porque direito previdenciário não tem esse peso tão grande. No exemplo, né, que eu dei anteriormente, direito previdenciário não tem esse peso tão grande na prova de magistratura federal. Então, tem uma diferença bem grande. 40% de uma prova é em torno aí de mais da metade da nota de corte. Então, 40 pontos de questões da área trabalhista, se a gente for comparar com a nota de corte, que foi de 60, né, é quase, né, em torno aí de 80% da nota, salvo engano. É isso. Não é menos. Mas deu para entender, porque a gente não é da área 75%, né? Da nota de corte. A gente não é da área de exatas, a gente é da área de humanas, então a gente não é muito bom de conta, né? E tem menos pontos em comum com os outros editais, por exemplo, principalmente porque direito penal que cai na área trabalhista é muito pequena. É parte geral, às vezes nem toda a parte geral, dependendo do edital, e poucas coisas da parte especial. Crimes contra o patrimônio, crimes de falsidade, crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça. Né? Então, é pouca coisa que cai se a gente for comparar com os concursos da magistratura estadual e federal. Não tem processo penal, né? O que torna essa diferença muito grande para você poder conciliar. Então, o resultado é que magistratura estadual e federal dá para conciliar. Dá para conciliar magistratura estadual e federal, mas magistratura do trabalho e outras magistraturas não dá para conciliar. Certo? Beleza. Qual que é a saída, então, para quem é da área trabalhista? É conciliar magistratura do trabalho. Ixi, ficou horrível. Magistratura do trabalho com MPT mais tribunais. Se você, né, não é ainda servidor e pretende, né, na minha época eu não pretendia fazer concursos para servidor de TRT, tá? Eu gostava de advogar, ainda sinto bastante falta, na verdade, e eu não tinha pretensão nem intenção de fazer um concurso escada, né? Eu pensaria nos concursos de TRTs como um concurso escada para eu ter estabilidade financeira para poder prestar concursos de MPT e magistratura do trabalho. Mas, se você não quiser concurso escada e querer ir direto, porque às vezes a sua advocacia é muito rentável, então dá para você pular isso. Mas dá para conciliar magistratura do trabalho e MPT. Lembrando, por quê? Porque existe essa base em comum e existe a base em comum na área trabalhista também. Então, quer dizer que toda a base do edital ela é muito parecida. A única diferença vai ser que na parte da magistratura do trabalho, que vai te cobrar LOMAN, né, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e as questões de normas aplicáveis a magistrados, vai, na verdade, cobrar a lei orgânica do Ministério Público da União e as normas relacionadas à atuação do Ministério Público. Então vai ser essa maior diferença. A outra diferença que vai ter é que o peso de direitos humanos na prova de MPT é bem diferente da magistratura em geral.
Então, na magistratura, por exemplo, o segundo concurso nacional, foram 2 ou 3 questões de direitos humanos no segundo concurso nacional. No MPT, a gente passa de 10 questões de direitos humanos, né? O outro ponto que vai ter uma grande diferença é que nos concursos de MPT, 2 erradas anulam uma certa, salvo engano, ou 3 erradas anulam uma certa. E na magistratura do trabalho não tem isso. Então, se você não vai bem em direitos humanos, você pode acabar perdendo muito mais pontos do que parece, né? E o ponto central, um outro ponto central, mas aí não é nem foi objeto do que a gente falou hoje, é que a gente vai ter uma prova diferente na hora da prática. Prática de sentença para magistratura, prática de peça para MPT. Então dá para conciliar esses concursos todos, né? Só vai ter que se adequar à linguagem diferente que existe nesses concursos. No mais, o concurso é muito parecido e vale a pena investir. No mais é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.